também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Queridos, abram suas Bíblias nos Salmos de número 3. Salmos, capítulo 3. Queridos, o tema que o Senhor Jesus Cristo colocou em meu coração para estar trazendo para os irmãos como meditação diz respeito a com quem você tem dividido a sua carga, com quem você tem compartilhado o seu fardo, com quem você conta nos momentos difíceis. Através do Salmo de número 3, nós vamos estar vendo como Deus age em meio ao seu povo. Vamos fazer a leitura do versículo 8, Salmo 3, versículo 8, e diz o seguinte: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa grande oportunidade e esse maravilhoso privilégio, Pai, de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, Pai. Que cada vez mais o Teu nome cresça nos nossos corações e o nosso venha a diminuir. Que o Senhor esteja cravando e gravando essa mensagem no nosso peito, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, assim como já fez através dos louvores, das leituras, através das orações, e agora, Pai, através da Tua palavra. Que eu não venha a falar de mim, Pai, porque eu sou falho, eu sou pó, mas que o Senhor me use como um canal
para transmitir, Pai, a tua mensagem para cada um dos teus servos, assim como o Senhor transmitiu primeiramente a mim, Pai. Que essa palavra seja aplicada nos nossos corações. Abençoa cada lar aqui representado, assim também a todos que nos acompanham através desse equipamento de mídia, Pai, e ainda outros que vão nos acompanhar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos onde o individualismo, ele tem cada vez mais se alicerçado, ele tem cada vez mais se entranhado, ele tem cada vez mais sido uma rocha no meio da nossa sociedade. Palavras como companheirismo, solidariedade, compartilhar, ela tem cada vez mais sido trocadas por concorrência, por indiferença e por acumular. Ao invés de eu compartilhar, cada vez mais eu tenho acumulado. Ao invés de eu ser companheiro, cada vez mais eu tenho sido um adversário. Eu tenho tratado por muitas vezes o meu irmão não como companheiro, mas como alguém que está em disputa comigo. Muitas vezes nós temos lares onde o individualismo ele impetra, onde o marido e a esposa eles competem para ver quem é o mais forte, eles competem para ver quem dá a última palavra. Ao invés da palavra compartilhar, da palavra solidariedade, eu tenho a indiferença. Nós vivemos em tempos onde eu passo por um lugar e ali tem alguém largado na sarjeta e aquilo é indiferente para mim, aquilo não me comove, aquilo é apenas mais um drogado, mais um alcoólatra, mais um perdido que está naquela situação, e para mim não importa, porque eu preciso chegar no meu trabalho, porque eu preciso chegar na minha igreja, porque eu preciso fazer determinada coisa, e aquilo passa despercebido. Muitas vezes nós temos deixado de ser o bom samaritano, para sermos aquele levita e aquele sacerdote, que ao ver determinada situação, ele passou bem distante, porque aquilo não fazia parte daquele cotidiano dele. Porém, queridos, essas palavras, se forem utilizadas em determinados contextos, elas podem trazer até benefícios. A concorrência em determinados contextos traz benefício, uma concorrência entre empresas. O nosso consumidor final, ele é beneficiado. Às vezes nós temos um posto de gasolina que está conflitindo ali com o outro, está concorrendo, e aí um abaixa o preço, o outro abaixa o preço também, e quem gosta é quem utiliza o preço ou aquele produto final. Mas quando estamos falando sobre cargas, emoções, dificuldades, quanto mais nós estivermos acumulando, somando, sendo indiferentes, sem dividir ou compartilhar tais situações, nós estaremos caminhando a passos largos para níveis de estresse altíssimo, crises de ansiedade, síndrome do pânico, crises da área da psique, assim também como depressão. E quando isso tudo é somatizado, nós chegamos num quadro que é muito triste, que é o quadro do suicídio. A somatização de acúmulo de emoções
não tratadas, não vivenciadas, não divididas, não compartilhadas, elas podem ter esse fim. E infelizmente, enquanto nós estamos aqui, a estatística ela diz que a cada 45 minutos aqui no Brasil, uma pessoa se suicida. Desde quando nós começamos o nosso culto, talvez 2 pessoas já tiraram a sua vida. A nível mundial, isso aumenta, ou menor, diminui para 40 segundos. Desde quando eu subi aqui até agora, várias pessoas pelo mundo, elas já tiraram a sua vida. Para cada suicídio, nós temos cerca de 25 tentativas. Então, para cada uma pessoa que consegue, 25 já tentaram. Para cada vida que se vai, nós temos cerca de 130 a 140 pessoas, indireta ou diretamente ligadas, que vão sofrer com aquela situação. Eu fui uma das. Ontem estava aqui, sexta-feira, preparando aqui as cestas básicas. E aí chegou uma jovem para mim, contando uma experiência de uma amiga que mora quase na divisa ali entre Pernambuco e Bahia, que tinha se suicidado. E a forma difícil, essa jovem ela tomou 98 comprimidos diversos que tinham dentro da sua casa. E ela tomou esses comprimidos com meio litro de polidor de alumínio. É chocante, né? Precisamos dividir os nossos fardos. Precisamos cada vez mais, além de dividir, ouvir pessoas. Compartilhar o nosso ombro e o nosso ouvido. Não para ouvir e falar, sim apenas para ouvir sem criticar. Ouvir o clamor de determinadas vidas. E hoje, Deus está falando com você, para que você venha dividir as suas cargas emocionais, para que você venha dividir o fardo, talvez que você tenha carregado durante um longo tempo da sua vida. Amados, o salmista, no Salmo de número 3, o servo de Deus Davi, ele nos mostra como podemos, em momentos de aflição, dividir o nosso fardo. Como podemos, em momentos de dificuldade, compartilharmos aquela situação. E se você não está passando por esse momento de dificuldade, glorifique a Deus. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. E um dos programas que eu falei agora há pouco, meus irmãos, é o trazendo à memória. Muitas coisas que Deus falou comigo num domingo, eu precisei na segunda. E por vezes eu não estou atento àquilo que Deus está falando. Muitas vezes pelo fato de não estar passando. Mas o Senhor Jesus Cristo pode colocar pessoas na sua vida, para que você seja um anjo delas, para que você possa ajudá-las a terem esses fardos divididos. Eu vou ler o Salmo de número 3 todo para os irmãos, e depois eu vou trabalhando ele de forma partida, de versículo a versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor,
és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Queridos, no versículo 1 e no versículo 2, versículo de número 2, o salmista ele mostra que a situação dele não está fácil. O salmista, quando ele clama a Deus, ele diz: Senhor, muitos têm se multiplicado, muitas situações elas têm levantado sobre a minha vida, muitas adversidades têm recaído sobre mim, muitas coisas difíceis eu tenho passado. E quando o salmista ele afirma isso para nós, eu recebo isso como uma pergunta: como está a minha situação? Como está a minha situação emocional? O que é que tem se levantado contra você, meu irmão? Será que é indiferença? Será que é uma perseguição? Será que é a angústia? Será que é o ódio? Será que é o medo do passado, do presente ou do futuro? O que é que tem lhe inquietado? O que é que tem afligido o seu coração? O salmista, ele entende a necessidade que ele está passando naquele momento. Uma das formas de nós resolvermos uma situação é primeiro identificando o problema. É eu reconhecer a minha necessidade de cura, é eu reconhecer a minha necessidade de restauração, é eu reconhecer que eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso confiar em alguém, eu preciso deixar que alguém trabalhe junto comigo. Queridos, como está a sua situação? Como está o seu fardo? O que é que você tem carregado por longos e longos anos, que por vezes lhe faz chorar, sem nem você saber o que está acontecendo? Às vezes existem situações que estão muito boas na nossa vida, mas do nada eu começo a chorar, do nada eu começo a ficar triste, do nada eu começo a ficar inquieto, do nada me dá uma angústia tremenda dentro do meu ser, que eu não sei o que é. Como está a sua situação? Eu digo sempre, amados, que Deus ele não é menino de recado. E eu digo sempre que esse Deus mandou te dizer, não entra na Bíblia não. Mas Deus ele marca encontros. Deus ele marca encontros comigo e com você. E se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor vai poder estar nos guardando, o Senhor vai poder estar nos confortando. Mas para frente no versículo 2, ele diz: muitos dizem da minha vida, não há salvação. Queridos, o que você tem ouvido? As pessoas que estão ao seu redor, o que é que elas têm dito? Elas têm dito que você vai conseguir, que você vai superar, que você vai sair dessa. Ou por muitas vezes elas têm dito: isso é besteira, todo mundo passa por isso, isso é café pequeno. Muitas vezes nós chegamos para contar a alguém uma dificuldade, e quando nós começamos a falar, a pessoa já vem com outra maior. Quando eu chego para contar a alguém, eu estou com uma dificuldade lá em casa, aí a outra diz: não, mas isso é besteira,
Lá em casa está mãinha, painho, tio, vó, primo, tudo doente. A gente está sem receber, a casa está caindo. E aquela necessidade que eu tinha para contar, ela é suplantada, ela é sufocada. O que tem dito para você, pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que olhar ao qual caminho nós estamos andando, de onde nós estamos bebendo, a quem nós estamos dando ouvidos. Eu digo sempre que na minha vida, graças a Deus, não se cumpriu metade das profecias que disseram ao meu respeito, porque começaram dizendo que eu não passava dos 12 anos, e depois a expectativa de vida aumentou para 15, e depois subiu mais um pouquinho para 18, mas graças a Deus, o Espírito Santo me resgatou, através de orações. O Espírito Santo está pronto para nos tirar de um lago de lodo e enxofre. Muitas vezes alguém pode olhar para você e dizer: isso aí não vai se resolver, isso aí não vai acontecer, isso aí não tem mais jeito. Mas Lucas capítulo 1 e o versículo 37, ele diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Lembre da trajetória desse texto. Estamos falando de dois idosos. Estamos falando aqui de um profeta, o pai de João Batista, e a sua mãe, com avançado estado de idade. E Deus diz a eles que eles teriam um filho. Muitas vezes na nossa vida, dizem de nós que não tem saída, mostram para nós que não tem solução, mas o seu problema, meu irmão, está na mão de Deus. A sua vida está na mão de Deus. A sua bênção, na hora certa, não é na minha hora não, porque a minha hora não é a hora de Deus, eu não sei, mas na hora certa ela vai chegar, em nome de Jesus. Mas assim como o salmista, eu preciso entender a minha situação. Assim como o salmista, eu preciso entender onde é que eu estou. Assim como ele, eu tenho que reconhecer a minha necessidade. E hoje nós estamos falando de dividir cargas, de dividir fardos, de entender quando a palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Ela não está falando apenas do relacionamento matrimonial, ela está falando do relacionamento. Não é bom que o homem esteja isolado, não é bom que o homem ande só, não é bom que em meio às dificuldades eu me isole, eu me afaste, eu me enclausure, eu me tranque, porque isso, meu irmão, só vai ajudar às vezes a piorar a situação. E antes que o amado amanhã ligue para uma rádio e diga que vai contar os seus problemas para todos que estão ouvindo, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você entender que Deus, Ele manda pessoas para estar lhe ajudando. Dando continuidade, nós vamos ver no versículo 3 e no versículo 4, que mesmo na situação difícil, lembre, Deus não te abandonou. Mesmo na situação difícil, Deus não te abandonou. Em um momento da história, um jovem passava por uma tribulação grande. Ele estava dentro de uma pocilga, onde porcos eram cuidados.
e a ele não era dado o direito de comer do que os porcos comiam. Ele tinha que comer apenas dos restos. Mas naquele momento, o Espírito Santo traz à memória daquele jovem que existia um lugar onde ele poderia ser farto, que existia um lugar onde ele poderia ter abundância de pão. E esse lugar é na casa do Pai. Esse lugar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lugar é prostrado com a face no pó diante de Deus. O filho pródigo, ele entendeu aquela mensagem. E naquele momento ele se levantou e ele ensaiou um discurso a chegar no seu pai. Queridos, Deus não te abandonou não. Deus, ele não está distante de você em meio às situações contrárias, adversas. Salmo 46, versículo 1, ele diz que ele é o nosso escudo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente na angústia, na dificuldade. Todos aqui conhecem aquela passagem, Pegadas na Areia, onde a vida da pessoa era passada em um telão, e ele via sempre 2 pares de pegadas, e aquele par de pegada que estava ao lado do dele era o de Deus. Mas em determinado momento ele começa a ver apenas um par, e ele se vira para Deus, e ele vê que aquele momento foi o momento de maior dificuldade que ele passou, e ele reclama: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Naquele momento de dificuldade, eu comecei a caminhar só. E aí Deus olha para ele e diz: filho, naquele momento você parou de caminhar, naquele momento você queria desistir, mas eu coloquei você no braço, eu continuei carregando você. Quantas vezes Deus não tem nos carregado, meu irmão? Quantas vezes Deus não tem nos colocado no colo? Assim como um pai faz com um filho, assim Deus tem feito com você. Ele não lhe abandonou não. Ele não está distante da sua dificuldade, distante do seu problema. No versículo 4, ele diz que com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o santo monte. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Glória a Deus. Meus amados, na nossa angústia, clame ao Senhor de todo o seu coração. Na nossa dificuldade, elevemos os nossos olhos para o monte, pois é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem do nosso trabalho. A nossa dificuldade, ela não vai melhorar quando eu arrumar um trabalho, quando o meu emprego ele aumentar de valor. A minha situação, ela não vai melhorar quando eu me casar. A minha situação, ela não vai melhorar quando eu me mudar. A minha situação, ela não vai melhorar quando eu começar a vir para as atividades da igreja. Não, meu irmão. A minha situação, ela vai melhorar quando eu elevar os meus olhos para o monte. Quando eu entender que nada que venha a mudar a minha vida vem de coisas finitas. Tudo que vem a mudar o seu ser e tudo que você conhece vem de Deus. Porém, amados, às vezes estamos em situações tão difíceis que não conseguimos lembrar, que não conseguimos clamar. Muitas vezes estamos em momentos tão difíceis e nós só conseguimos chorar.
Muitas vezes estamos em situações tão difíceis que nós só conseguimos às vezes ficar com raiva. Às vezes nós só conseguimos olhar para um lado, olhar para o outro e às vezes procurar um culpado. E é em meio a tudo isso que nós precisamos aprender a dividir as nossas cargas. Sabe por quê? O salmista, ele não estava só. Essa passagem que estamos lendo, do capítulo 3, ela diz respeito à revolta que aconteceu em Judá, onde o filho de Davi, ele usurpou o trono do pai. O filho dele destronou o seu pai. E Davi, ele saiu fugado, ele saiu arribado, que nem diz aqui, para outra cidade. Mas ele tinha pessoas que foram com ele. Ele tinha pessoas com quem ele podia confiar. Ele tinha pessoas ao qual ele podia contar. Ele tinha um amigo chamado Joabe. Ele tinha pessoas que podiam ajudá-lo a lembrar que Deus não abandonou ele. Ele tinha amigos e pessoas que no momento de aflição, quando ele não me lembrava mais que existia salvação, outras pessoas oravam e clamavam por ele. Meus amados, é muito importante orarmos uns pelos outros, porque muitas vezes na nossa trajetória nós não conseguimos nem orar. Nossa, pastor, e crente pode fazer isso? Pode, porque o crente aqui na terra, ele passa por toda e qualquer situação, como qualquer outra pessoa. Mas quando nós temos pessoas que estão para nos ajudar, aquelas pessoas, elas sentam ao nosso lado, elas choram conosco, como os amigos de Jó. Elas nos ajudam a se colocar de pé. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um, porque um quando fraquejar, o outro levanta. Mas estamos vivendo tempos onde precisamos ser individual em tudo. Eu não preciso compartilhar a minha dificuldade com Rízia, porque o problema é meu, o problema não é de Rízia. Mas às vezes Deus colocou a solução na mão de Rízia, e você às vezes perde de encontrar a solução que vem de Deus na mão de outras pessoas. Queridos, os anjos que Deus usa para nos abençoar, eles vestem saias e calças jeans, eles usam sandália havaiana, eles não têm asinha não. O anjo que Deus vai usar para lhe abençoar, pode ser a pessoa que está do seu lado, pode ser quem está na sua frente, pode ser quem está atrás de você, mas por muitas vezes eu não compartilho, por muitas vezes eu me fecho, por muitas vezes eu não digo o que estou sentindo, e isso atrapalha o processo, isso dificulta a situação. Eu digo sempre que a gente pode guardar dinheiro, não tanto, tá? Gasta um pouquinho com o pastor, mas problema a gente não guarda não, dificuldade a gente não guarda não, dificuldade a gente compartilha. Se meu irmão, estou passando por uma dificuldade aqui, me ajude, porque senão o bicho vai pegar. Mas é assim que a Bíblia orienta, que nós devemos chorar com os que choram. Amados, o salmista, ele não estava só, ele tinha pessoas para o ajudar. Quem é o seu ajudador? Quem é o seu amigo, a sua amiga, que está pronto para lhe ajudar? Será que a pessoa que você imagina
ser o seu amigo ou a sua amiga, ela está pronta de fato para lhe ajudar? Porque a gente sabe se de fato a pessoa está pronta para nos ajudar quando fazemos besteiras. Porque quando tudo está muito bom, é muito fácil a gente amar. Mas quando a gente faz alguma besteira, quando a gente faz alguma coisa errada, e aquela pessoa limpa a sujeira, joga fora e traz a outra de volta, isso faz toda a diferença. Com quem você tem dividido a sua carga? No versículo 6, 5 e 6, nós vamos ver que quando entendemos que não estamos só, nós vamos conseguir passar noites mais tranquilas. Nós vemos no versículo 3 e 4, a forma como o salmista, ele consegue entender a situação que ele está passando, e ele consegue lembrar do Deus vivo ao qual ele servia, aquele que tinha resgatado ele da boca do leão, aquele que tinha tirado ele dos braços do urso, aquele que tinha livrado ele de um gigante. Ele consegue lembrar, e quando ele lembra, ele começa a clamar a esse Deus. Eu tenho certeza que Davi foi impulsionado por aquelas pessoas que estavam ao redor dele, por aqueles amigos que estavam juntos dele, amigos de verdade. E no versículo 5 e 6, a gente vê a resolução desse problema. No versículo 5 ele diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Queridos, saiba que o nosso Salvador é quem está cuidando de você, e Ele não dorme, Ele não cochila. O Salmo 121, versículo 4, diz: aquele que nos guarda, Ele não dorme e nem cochila. O guarda de Israel, ele está pronto para te proteger. Quantas e quantas vezes nós não temos perdido o sono, meu irmão, por dificuldades, por traumas, por problemas, por aflições, por inquietações. Mas quando eu lembro desse Deus Todo-Poderoso, quando eu clamo a Ele, através da vida de pessoas que eu compartilho essas dificuldades, no momento certo, Deus, Ele me leva a pastos verdejantes, e me concede uma água que refrigera a minha alma. O Senhor está cuidando de você, meu irmão. O Senhor, Ele está perto de você. Deus é maravilhoso. E Ele continua dizendo que eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Isaías 41, versículo 10, de não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo, e sou eu que te sustento. Deus é que tem lhe sustentado, não é você, não é a sua força, não é a sua destreza, não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade em resolver determinadas coisas. É Deus que tem lhe sustentado. Queridos, quando nós entendemos que não estamos sós, nós passamos a ter noites mais tranquilas. Nós passamos a entender que o nosso quadro, ele vai se resolver no dia e na hora do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou entender que o choro, ele dura uma noite,
ele dura um período, ele dura um momento, ele tem que acontecer, mas que quando ele acaba, a alegria ela vem em seguida. Às vezes não é depois de 1 hora, às vezes não é uma noite de choro e uma noite de alegria, às vezes são muitas noites de choro, às vezes são muitas noites de dificuldade, às vezes são muitos anos de aflição. Mas creia que mesmo em dias nublados, onde nós não conseguimos ver o sol, acima das nuvens Ele está lá. E acima das nossas dificuldades, Deus está lá. Acima dos nossos problemas, Deus está lá. Acima das nossas inseguranças, Deus está lá. E isso faz com que cada vez mais eu esteja sendo fortalecido no Senhor. Versículo 7 e o versículo 9, ele diz o seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Em meio a uma sociedade que afirma que eu preciso confiar mais em mim, eu vejo um Deus Todo-Poderoso que afirma para eu confiar nele. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor, espera nele e tenha certeza que o mais Ele vai fazer. O salmista aqui, ele obteve sucesso na sua batalha. Deus, ele feriu mais de 20.000 homens, dando-lhe vitória. Esse é o mesmo Deus que você serve. Esse Deus que trouxe vitória para o salmista em meio a uma grande tribulação, em meio a uma grande dificuldade, é o mesmo Deus que você serve hoje. Salmo 102, versículo 27, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O nosso Deus, ele não muda. Aquele que estava com Davi nesse momento, está com você agora. Aquele que estava livrando Davi nesse momento, está falando com você nesse exato instante. E ele pergunta: com quem você tem dividido as suas cargas? Meu amado, não deixe que essa palavra ela fuja do seu coração. Não deixe que essa situação ela passe por aquela porta. Se existe algo dentro de cada um de nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser aprimorado, que precisa ser compartilhado, que precisa ser transformado, entenda que Deus marcou esse dia. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. No versículo 8, ele diz que a salvação vem do Senhor. Poderíamos parafrasear dizendo que a resolução vem do Senhor. A conclusão dessa dificuldade vem do Senhor. Que cada vez mais eu coloque no meu coração Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas são as cargas do nosso dia a dia, muitas são as cargas do nosso mês, da nossa semana, dos nossos anos. Eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe. Eu não sei qual é a carga que você carrega. Eu sei que é muito. Eu sei que está pesado. Eu imagino que está difícil. E eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Queridos, Deus ele usa pessoas para nos ajudar e para aliviar o nosso fardo.
e também quer nos usar para aliviar o fardo de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos bem, graças a Deus. Muitas vezes nós estamos em momentos ótimos. Glorioso Deus, muito obrigado. Utilize esse momento bom, utilize essa fase maravilhosa para cuidar de outras vidas, para ser ouvido para outras pessoas, para ser o ombro que vai acalentar outros. Vamos aprender a confiar nesse Deus que faz milagres, pois Ele ouve a nossa oração. Não só isso, Ele está ao nosso lado, presente sempre. Deus, Ele não está apenas ouvindo a sua oração, Ele está do seu lado. Nunca duvide disso, tenha certeza disso. E nas vezes que nós venhamos a duvidar, precisamos ter pessoas para nos ajudar. Precisamos ter pessoas para às vezes dar aquela sacudida santa, trazer à nossa memória aquilo que outrora foi falado. E por muitas vezes eu não entendi, por muitas vezes eu nem sabia o que é que estava sendo dito. Mas queridos, vamos hoje dar um passo a mais em busca desse Deus maravilhoso, que é bom hoje, amanhã e sempre. Divida a sua carga, divida o seu fardo, confie no Senhor de todo o seu coração, creia que o mais Ele vai fazer. Vamos aprender a cada vez mais confiar em Deus, sem duvidar, porque Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Amados, um trecho desse louvor, ele diz que então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender. O dia é hoje, meu irmão. O dia de entendermos em nosso coração que nós não estamos só. O dia de entender que não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, mesmo que a sociedade diga o contrário, mesmo que todos digam que você consegue viver só, que você consegue fazer só, que você não deve demonstrar fraqueza. Queridos, o dia é hoje. Nós estarmos confiando em um Deus que faz milagres, sem duvidar, porque Ele continua sendo bom. Amém. E Ele continua sendo Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esse banquete espiritual que o Senhor concedeu e está concedendo a cada um dos teus servos, ó Pai. Muito obrigado por todos os momentos difíceis ao qual o Senhor nos ajudou, Pai. Muito daqueles que nós fechamos os olhos para Ti, Pai, mas o Senhor nos colocou no colo e o Senhor atravessou aquele momento. Senhor, que a Tua palavra esteja sendo gravada nos nossos corações. Amém. Que eu venha entender que não estou só, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor tem mandado vidas para nos ajudar, que o Senhor tem colocado anjos na nossa vida,
Que os meus olhos estejam abertos, Pai, para poder receber as Tuas maravilhosas bênçãos vindas por esses anjos, Pai. Que eu possa compartilhar das minhas inseguranças, das minhas incertezas, daquilo que me traz aflição, daquilo que me inquieta, daquilo que me machuca, daquilo que há anos eu venho carregando só. Mas hoje o Senhor fala comigo, Pai, e assim com todos os Teus servos, que o Senhor quer aliviar esse fardo. O Senhor quer colocar um fardo mais leve sobre as nossas cabeças, Pai, mas que cada um venha a entender que não precisamos continuar nessa trajetória só. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concede, mesmo sem merecermos, Pai. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo o nosso Deus. E que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos seus servos aqui e espalhados por toda a face da terra, e que todos possam dizer amém.